Hoje vamos falar um pouco sobre o padrão Singleton, um padrão de projeto que, coitado, é um pouco solitário, é o Singleton. E qual que é a ideia do Singleton? A gente usa o Singleton primeiro quando é um jeito de criar novos objetos, tá? Então o padrão de criação de objetos, então ele fala sobre a instanciação, a criação de novos objetos. Só que ele tem uma coisa muito particular, a gente vai usar ele quando a gente quer uma classe que tenha uma única instância daquela classe, tá? Normalmente uma classe você pode criar quantas instâncias quiser, quantos objetos você quiser daquela classe. Mas em alguns casos a gente quer criar uma única instância. Daí o padrão Singleton é um jeito de garantir que a classe tenha uma única instância. Além disso, esse padrão provê um meio, uma forma de você ter um acesso àquela instância de qualquer ponto do seu programa. De uma forma global, de qualquer lugar, você consegue facilmente acessar aquela única instância. Por que eu poderia querer usar um Singleton? Você vai usar um Singleton quando você tem uma aplicação onde faz sentido ter uma única instância de uma determinada classe. Então, por exemplo, se é um jogo de xadrez, só faz sentido ter um único tabuleiro de xadrez onde você vai ter as peças. Não faz sentido ter um monte de tabuleiro de xadrez num jogo de xadrez. Então, a classe que representa o tabuleiro de xadrez faria sentido ser um Singleton, porque eu teria uma única instância daquele tabuleiro de xadrez, né? Ou se eu tenho um jogo, um videogame espacial ali, que de brincar de pilotar nave espacial, e eu tenho uma classe para representar o espaço sideral, onde dentro dessa classe vão ter informações sobre as coisas que tem no jogo. É um único espaço, é um único universo. Então faria sentido ter uma única classe chamada espaço, que guardaria dentro de si os objetos que estão naquele jogo. Tá? Então seria um único, faz sentido ser um Singleton. Às vezes a gente tem um software que vai guardar coisas no banco de dados, é um único banco de dados. Então talvez a conexão ao banco de dados faz sentido ter um Singleton como a conexão ao banco de dados, porque vai ser um único banco de dados e de qualquer ponto do meu programa facilmente eu tenho acesso àquele único banco de dados. Então poderia ser um Singleton. Ou se eu estou implementando um sistema operacional, e esse sistema operacional vai ter um gerenciador de janelas, onde vai aparecer todas as janelinhas ali do meu sistema. É um único gerenciador de janelas, é uma única tela ali que eu tenho no meu sistema operacional. Então faria sentido ter um único gerenciador de janelas. Tá? Então tem vários casos, aí você vai ver se na sua aplicação faz sentido ou não ter um Singleton. Mas vamos ver como que a gente implementa um Singleton. Tá? Então como implementar? Em Java, primeiro eu tenho que garantir que tem uma única instância. Né? Como que eu posso fazer isso? Tem uma técnica, é eu deixar o construtor privado. Porque se eu deixar o construtor privado, só aquela mesma classe vai poder instanciar. Subclasses ou outras classes não vão poder instanciar aquele objeto. Né? Outra dica é, uma vez que eu crio essa única instância, eu guardar essa instância, uma referência para essa instância, como uma variável static, uma variável da classe. Assim eu consigo acessar ela facilmente. E como que eu acesso? Tenho que oferecer um método de acesso. Então, crio nessa classe um método de acesso àquela instância única. Tá? Mas vamos ver, então, como que a gente poderia implementar o Singleton. Tá. Não, parece não é Singleton. Esse é outro Singleton. Não, esse aqui é um Singleton que não faz bem para a saúde. É um Singleton que faz bem para a saúde. Este aqui é o Eclipse. E eu vou aqui criar uma classe. Vou usar aquele exemplo do tabuleiro de xadrez que eu gosto. Tá? Então, crio aqui um novo projeto, eu vou chamar de Chess, projeto Chess de xadrez. E nesse projeto eu vou criar uma classe Chessboard, que é o tabuleiro de xadrez, Chessboard. Né? Chessboard. Termina aqui. Tá? Então criei minha classe Chessboard. Então, primeira coisa, a gente quer ter um jeito de guardar a instância que a gente está criando. Né? Então eu vou criar uma variável privada aqui, chamada do tipo Chessboard, né? Que vai guardar algo dentro do tipo Chessboard, e eu vou chamar de instance, vai ser a minha instância. E eu vou fazer, tem dois jeitos de fazer o Singleton. Eu vou, no meu primeiro jeito, assim que eu crio a classe, eu já crio a minha única instância. Então eu faço new chessboard aqui. Tá? Então pronto, já tenho minha instância única. Agora eu preciso de uma forma de acessar aquela instância única. Né?
Para isso eu vou criar um método chamado getInstance. Que o que esse método vai fazer? Ele simplesmente vai devolver essa minha instância única, que se chama instance, né? Pronto. Dessa forma, já fiz metade do padrão singleton, porque eu já crio uma instância única e tenho uma forma de acessar essa instância única. Mas, por enquanto, qualquer outra classe, qualquer código em outra classe, vai poder criar novas instâncias do chessboard. Eu quero proibir isso. Como que eu proíbo? Eu venho aqui e digo que o construtor é privado. Então eu falo private chessboard e defino o construtor. Eu vou fazer um construtor vazio, abre e fecha chaves. Pronto. Ao fazer que o chessboard construtor é privado, nenhuma outra classe, nem as minhas subclasses vão conseguir criar novas instâncias do chessboard. Então assim eu já tenho aqui um objeto do tipo singleton, um chessboard que é singleton. Vamos experimentar fazer um método main aqui só para a gente ver como que a coisa funcionaria. Eu faria um public static void main string args, e daí aqui eu faria um chessboard tabuleiro recebe chessboard.getInstance. Esse aqui seria o jeito de eu obter aquele objeto, tá? Opa, tá dando uma mensagem de erro aqui. Qual que é a mensagem de erro? Não posso fazer uma referência estática para um método que não é estático. Tá. Na verdade, então, eu quero chamar esse método getInstance mesmo sem ter o objeto. Okay? Então, tem que ser um método da classe para eu poder chamar ele assim com o nome da classe e objeto. Então, para ser o nome do método da classe, eu tenho que botar que ele é static, tá? Fazendo static, daí o que eu fiz aqui de errado? Ele tem que, essa variável vai ter que ser static também. Tem que ser uma variável da classe, né? Não pode ser uma variável de instância. Tá, agora deu tudo certo. Então dessa forma eu consigo criar aqui um tabuleiro e pego ele aqui, a instância por meio desse getInstance. Esse é primeira forma muito simples do padrão singleton, mas não é a forma mais interessante, tá? Quando que esse objeto é criado? Ele é criado quando a classe é carregada pela primeira vez no sistema. Então, quando eu rodo o meu programa Java, a JVM, a máquina virtual, vai carregar essa classe chessboard, e quando ela carrega essa classe, no processo de carregar a classe na memória, ela já instancia aqui o novo chessboard. Muitas vezes não é isso que eu quero. Eu não quero que quando o sistema é iniciado, um monte de objetos sejam criados. Às vezes a gente gosta de fazer uma coisa que chama instanciação tardia. Em inglês seria lazy instantiation. O que é isso? Eu só crio o chessboard, eu só crio o objeto quando eu realmente preciso do objeto. Tá? E esse é um jeito bem, eu diria, mais elegante e pode trazer ganhos de desempenho, porque ele não fica criando objetos à toa quando os objetos não são criados. Ele só cria o objeto no momento em que o objeto é utilizado. Então, como que eu vou fazer isso? Em vez de eu já inicializar aqui, eu vou inicializar com nulo aqui. Então, inicialmente, a instância fica sendo nula. E daí eu vou mudar aqui a implementação do getInstance. Como que eu vou fazer a implementação do getInstance? Vou fazer o seguinte: quando ele pede a instância do meu objeto, eu faço o seguinte: primeiro eu verifico se aquela instância, se aquele objeto já foi instanciado ou não, se aquela classe já gerou o seu objeto singleton. Como que eu faço isso? Eu faço if instance, se for igual a null, preciso dos parênteses. Se for igual a null, significa que eu ainda não criei, né? Então eu preciso criar, nesse caso, a minha instância. Então eu faço instance, recebe aqui, agora nesse momento é um instancio, chessboard. E eu devolvo a minha instância aqui, tá? Caso contrário, o caso contrário é o caso em que instance não é null, ou seja, a instância já tinha sido criada numa chamada anterior ao getInstance, e daí eu devolvo aqui
instância, né? Na verdade, tem uma refatoração que dá para fazer nesse código, porque ambos os casos, tanto o if quanto o else, devolve, faz o return instance, então eu posso tirar isso para fora do if. Então eu apago isso aqui e tiro o else, porque sempre é devolvido, né? Então eu faço isso. Se a instância, e daí eu não preciso das chaves, fica o código bem mais enxuto, né? Tá? Então, se a instância é nula, eu instancio o chessboard. E em todos os casos, eu devolvo a nova instância, tá? Então agora isso que a gente chama de instanciação tardia. Vamos ver aqui um exemplo dele funcionando. Vamos supor que eu quero criar 2 tabuleiros. Na verdade, só estou testando isso, né? Vou criar 2 tabuleiros aqui, então vou copiar essa linha. Aí, fiz errado. Copiar a linha. Aí. Só que vai ser o tabuleiro 1 e tabuleiro 2. E depois eu vou mandar imprimir. System out ln tabuleiro 1. Agora eu vou copiar isso aqui e fazer igual, porque eu quero imprimir os 2 tabuleiros. Tabuleiro 2. Eu vou mandar executar e ver o que acontece. Ó. Eu falei que o singleton permite a criação de uma única instância, um único objeto. Então, mesmo eu chamando getInstance 2 vezes e colocando em variáveis tabuleiro 1 e tabuleiro 2, deveria ser o mesmo, tá? E é isso que a gente está vendo aqui embaixo, ó, porque quando eu mandei imprimir, ele falou que nos 2 casos imprimiu a mesma coisa, falou que é um objeto do tipo chessboard e ele está na posição de memória que tem esse número, D716361, é a posição de memória onde aquele objeto está guardado. Então é a mesma posição de memória, então é o mesmo objeto. Tá? Então eu posso chamar getInstance quantas vezes quiser, ele vai devolver sempre o mesmo objeto. Tá? Então esse é o padrão singleton. Então o singleton tem desvantagens. Tá? Primeiro, o uso excessivo de singleton não é algo razoável. Se você tem um programa e tem 5, 10 singletons, tem algo de estranho no seu programa. Você está usando uma classe quase se fosse uma variável. Na verdade, o singleton ele se parece com uma variável global, porque você, de qualquer ponto do seu programa, você escreve o nome da classe .getInstance, você tem acesso àquele objeto. Tá? Então, isso é como se fosse uma variável global que existe na linguagem C, por exemplo. Né? E a gente vê que variável global não é uma boa coisa, porque é difícil de entender o código, da manutenção. Por isso que Java proíbe a existência de variáveis globais. O singleton é um jeito de hackear a linguagem para criar o conceito de variável global. Então você pode até usar, mas com muito cuidado, com muita parcimônia, tá? Sem excessos. Então, resumindo, a gente usa o singleton quando a gente quer uma única instância de uma determinada classe e quando a gente quer ter um jeito fácil de acessar essa instância. Essa instanciação pode ser quando a classe é carregada, ou o jeito mais sofisticado do singleton, que é essa instanciação tardia, né? Que em inglês se chama lazy instantiation. Antes de terminar, eu quero mostrar uma outra implementação do singleton que é feita por um colega meu, que é o Joe Yoder, que é um grande especialista em padrões de projeto orientado a objetos, é um grande especialista em desenvolvimento de software, o Joe Yoder, e ele uma vez mostrou uma implementação que eu gostei muito. Deixa eu ver aqui, vamos abrir a implementação do Yoder. Essa aqui. O que ele fez? Ele fez uma classe abstrata cujo nome é singleton. E daí, usando se eu tiver essa classe abstrata lá no meu programa, se eu quiser criar uma outra classe que seja um singleton, basta eu fazer essa minha classe ser uma subclasse dessa classe singleton. Então basta eu criar o meu chessboard, o meu tabuleiro de xadrez, fazendo ele sendo uma subclasse do singleton, automaticamente toda a funcionalidade de singleton já está pronto. Daí na minha classe de tabuleiro de xadrez eu posso colocar só os métodos relacionados a tabuleiro de xadrez. Não preciso colocar nada de singleton. Então como é que funciona? Nessa classe abstrata aqui, ele cria o construtor protected. Protected é para permitir que as minhas subclasses façam a instanciação. Então o tabuleiro de xadrez vai poder fazer. E daí ele define esse método makeInstance aqui como um método abstrato também. Eu vou ter que implementar isso aqui na minha subclasse. Na minha subclasse eu vou instanciar o tabuleiro de xadrez. E daí tem o método privado que vai guardar a instância única do singleton. E tem esse método instance aqui, que é o método que ele faz essa lógica aqui. Se
a instância única é null, quer dizer que não foi criada ainda. Daí eu chamo esse make instance da minha subclasse, que no meu caso, do meu exemplo, vai ser para criar tabuleiro de xadrez. E em ambos os casos eu devolvo essa sole instance. Tá? Então qualquer usuário da minha classe tabuleiro de xadrez ou qualquer outro singleton que eu gere, simplesmente vai colocar o nome da classe, ponto instance, e vai receber as instâncias. E toda essa lógica do singleton fica nessa classe abstrata aqui, que vai ser minha superclasse. Tá? É um jeito mais sofisticado. A vantagem aqui é que você escreve uma única vez essa lógica do singleton, coloca nessa classe abstrata e depois você pode criar vários singletons simplesmente usando herança, em vez de reimplementar a lógica do singleton. Né? Daí fica a seu critério que você vai fazer. Tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do padrão singleton e até a próxima.